Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos nos reunindo para o estudo das Sagradas Escrituras. Estudamos recentemente os livros de Paulo, as cartas de Paulo a Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, e hoje nós vamos estar iniciando o estudo na carta de Efésios, uma das epístolas mais importantes para a teologia cristã. Efésios, Romanos e Colossenses. Colossenses dizem que Efésios também é um pouco da cópia de Colossenses, que Paulo escreveu aos Colossenses, ele aqui aprofunda um pouco mais. Então a carta é importante, doutrinas importantes para a nossa edificação. Vamos hoje então dar início a esse estudo. Vamos ler o capítulo 1 e vamos caminhar até o versículo de número 14. Então, o autor conhecido dessa carta é o apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita por volta do ano 60, e a tradição, estudos dizem que essa carta foi escrita durante a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Os 3 primeiros capítulos ele vai falar um pouco da doutrina, do plano de Deus, e nos capítulos seguintes ele fala da vida cristã, da resposta àquilo que Deus fez, qual é a resposta que o homem deve dar. Conceitos principais aqui é Jesus Cristo, graça, oração, igreja e luz. Então, vamos ler então o primeiro capítulo até o verso de número 14. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém? Bastante coisa que tem aqui, eu não sei se a gente vai conseguir no nosso tempo que nós temos de estudo, de percorrermos todos esses versículos. Mas vamos caminhando aqui e vamos ver até onde a gente chega. Classicamente, esse texto é dividido com as seguintes partes. Eleitos pelo Pai, remidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Mas como nós estamos fazendo uma leitura mais expositiva, então nós vamos caminhando e olhando esses 3 aspectos no todo dessa carta. Bom, a carta começa de uma forma clássica que o apóstolo Paulo começa todas as suas cartas, né? Ele se apresentando como apóstolo e enfatizando algo interessante. Ele é apóstolo de Cristo, não por vontade própria,
Não foi ele que escolheu ser apóstolo. Isso é muito importante. Paulo sempre se coloca como alguém que foi chamado para o ministério apostólico. Ele respondeu a um convite, ele respondeu a um chamado de Deus. Deus o escolheu, Deus o separou para que ele fosse um vaso de bênção. Na carta, nós temos lá em Atos, na queda que ele teve do cavalo na ida até Damasco, onde foi dito que ele estava sendo separado para ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Então ele sempre se coloca como alguém que está ali fazendo a vontade de Deus. E aqui nós já temos um pressuposto importante. Todos nós queremos, todos nós desejamos uma vida tranquila, feliz, abençoada. Eu não conheço ninguém que fala, não quero nada disso. Todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer fazer as coisas certas, ser abençoado, né? E a melhor maneira de obtermos isto, a melhor maneira de termos uma vida abençoada é conhecermos a vontade de Deus, né? A vontade de Deus. Primeira pergunta que nós devemos fazer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A oração dominical diz o quê? Seja feita a minha vontade, é isso que fala? Seja feita a tua vontade. Deus espera que nós nos coloquemos debaixo do seu propósito, do seu projeto, do seu plano, porque ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você. A palavra de Deus diz que não é da vontade do Senhor que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a vontade de Deus é algo maravilhoso. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é o melhor para a minha vida e para a tua vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer e aprender aqui com o apóstolo Paulo é não se rebelar contra os planos de Deus, contra a vontade de Deus para a nossa vida. Deus nos chama, Deus nos convida a caminharmos com Ele. Lá em Jesus, certa vez, fala assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reuni-los, como a galinha o faz com seus pintos, e vós não quisestes. E ele faz um convite, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, e no Velho Testamento diz assim, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, de amor e não de ódio. Então, Deus é aquele que quer nos abençoar. E é isso que Paulo vai estar nos dizendo aqui, né? Que ele é um apóstolo que se submete à vontade de Deus. Tá? E ele fala assim, eu estou escrevendo essa carta ao povo santo. Olha que expressão bonita. Como a igreja é conceituada, definida, reconhecida por Deus como a reunião de um povo que foi separado. A ideia é de santidade, é de separação, né? Povo santo que vive em Éfeso. Nós somos, olha que interessante, amados, nós somos cidadãos dos céus, como a Bíblia fala, que habitamos num lugar geográfico específico, e aqui, no caso, esses irmãos habitavam na cidade de Éfeso. Nós, aqui, estamos habitando em Osasco. Você que talvez está ouvindo esse estudo, eu não sei onde é que você mora, mas você mora num local físico, você mora aqui na Terra, em algum lugar aqui nesse planeta, né? Mas antes, essa morada que nós estamos tendo aqui, seja em Éfeso, seja em Osasco, seja onde você está, não é a tua morada. Não é a morada definitiva do povo de Deus. Nós somos aqui conceituados como
peregrinos e forasteiros. Nós somos embaixadores de Deus. E isso é importante que você entenda, porque aqui nessa carta, o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente isso, essa nova sociedade chamada de igreja, planejada no coração de Deus antes da fundação do mundo. Deus planejou, Deus idealizou, Deus sonhou, Deus gerou esse projeto chamado igreja, que Paulo chama de mistério, que estava oculto, mas que nos foi revelado. Então, isso é maravilhoso, é tremendo. Aqui a gente vê a soberania de Deus, o projeto de Deus, o amor de Deus por cada um de nós, o seu plano perfeito de salvação. Então, ele chama para a gente ser santo. E como igreja, como povo santo, nós somos um povo separado. Não é que nós sejamos melhores ou arrogantes, mas nós somos chamados para algo muito específico. Isso é importante que a gente entenda. Aceitar Jesus é nascer para uma nova empreitada, para uma nova vida. Receber Jesus é ingressar num projeto novo de vida, num novo estilo de vida. Quando você sai de um país e vai morar em outro, você precisa se adaptar às leis, aos hábitos, à cultura daquele país, não é verdade? O Adílis tem as filhas dele que moram, a filha que mora lá no México, né? A Ingrid mora lá no México. Você foi lá visitá-las, né? Visitá-la. A comida lá é igualzinha a nossa aqui, não é, Adílis? É bem diferente. Pode abrir o áudio se quiser falar, pode participar. Bem apimentada, é bem apimentada. Agora, provavelmente, se a gente perguntar para a Ingrid, que está morando lá já há quanto tempo, Adílis? 4 anos. 5 anos. Ela já deve estar habituada com aquele alimento lá, né? Talvez ela chegue aqui no Brasil e fala, mãe, pai, tem uma pimentinha aí para pôr aqui no... O fato é que a gente vai se aculturando. Vida cristã também é uma adaptação, a gente vai aprendendo. A gente se converte e vai mudando os nossos hábitos. E vai vivendo mais de acordo com a vontade de Deus e menos conforme o desejo do nosso coração. Não é assim? É isso que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos orienta a fazê-lo. E Paulo fala aqui, né, que é um povo santo, tá? E isso é muito bonito, um povo santo. E seguidores, e aí tem um adjetivo aqui, ó. Seguidores relapsos de Cristo, é isso que está escrito? Não. Seguidores fiéis. De fidelidade. Paulo via naqueles irmãos um compromisso. É a ideia de você vestir a camisa. Aqui em São Paulo, nós temos o time do Corinthians. O pessoal tem a torcida chamada fiel torcida. Não é verdade? A ideia da fidelidade. Os caras, eles vestem a camisa, né? O time estando bom ou estando ruim, está numa fase ruim, mas o pessoal fala aqui brincando que é corintiano, ele é corintiano em todo momento. Teve um dia, eu nem sou tão corintiano assim, eu torço para o Corinthians meio que, né, por osmose. Mas o Corinthians perdeu um jogo aí qualquer, e eu tenho uma camisa do Corinthians que um dia que eu fui com os meninos aí assistir um jogo, eu acabei comprando lá com o Davi a camisa do Corinthians. E eu abrindo a gaveta aqui para pegar, não sei o que, eu acabei colocando essa camisa. No dia seguinte que o Corinthians tinha perdido. Até um rapaz falou, pô, Marcelo, logo hoje você está usando essa camisa aí do Corinthians? Eu falei, eu sou corintiano em qualquer momento. Mas balela, não sou nada. Entendeu? Mas a gente tem que ser cristão em qualquer momento.
Entendeu? A gente tem que vestir a camisa. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Lembra o que Jó fala? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja quem? O nome do Senhor Jesus. Como é importante, queridos, como é importante quando nós temos essa convicção. Né? Precisamos de convicção. Estamos vivendo uma época onde as pessoas estão muito incrédulas, desesperançosas. O niilismo toma conta, ninguém acredita em mais nada. É tudo muito sem propósito, sem sentido, sem razão de ser. A gente está vendo uma geração chegando aí totalmente perdida, sem um ideal. Né? E a igreja tem um papel, principalmente com os nossos jovens, né? De dar a eles uma razão de viver. Se você não tem outra razão de viver, Jesus tem que ser a tua razão de viver. Porque quando a gente faz de Jesus a nossa razão de viver, nós encontramos um significado e um propósito para dizermos sim para algumas coisas e não para outras coisas. Agora, quando você não tem um propósito, quando você não tem claro o que você quer, qualquer coisa lhe serve, concorda comigo? Qualquer caminho é caminho, porque você não consegue mais distinguir aquilo que convém, aquilo que não convém, aquilo que é certo, daquilo que não é certo, daquilo que pode, daquilo que não pode, porque tudo se torna lícito. E nada não lhe convém. Mas Paulo fala exatamente o contrário. Ele fala, tá, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Qual é o critério que nós vamos adotar para definirmos se algo nos convém ou não nos convém? A vontade de Deus. Concordam comigo? E aonde eu pauto a vontade de Deus? Nas Sagradas Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. Né? Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo à igreja, especificamente local de Éfeso, mas o Espírito Santo, Paulo estava escrevendo para os Efésios, mas o Espírito Santo estava escrevendo para a igreja de Deus ao longo da história. 2000 anos e tanto já se passaram, desde quando essa carta foi escrita. Quantas igrejas não foram abençoadas com esse texto sagrado? Então, escreva essa carta ao povo da IPI da Viliara, né? Seguidores fiéis do Senhor Jesus Cristo. Você pode se incluir nessa classe? Né? Você se encontra classificado como alguém fiel ao Senhor Jesus Cristo? Né? Então, esse é o princípio dessa nova sociedade chamada Igreja pelo Senhor Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. E qual é a oração que o apóstolo faz pela igreja do Senhor Jesus Cristo? Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Percebam que não é paz e graça. Primeiro graça, depois paz. Não é possível você ter paz com Deus sem antes ser resgatado por sua graça. Entendem isso? Parece uma coisa simples, mas faz toda a diferença, amém? Faz toda a diferença. E aqui mesmo, eu não vou adiantar porque nós vamos ver depois. Pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é o favor imerecido de Deus. É a ação redentora através da obra do sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
Então, a graça de Deus nos salva. E uma vez salvos, nós nos reconciliamos com Deus. Vamos lá, volta um pouquinho sua Bíblia, em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Ali nós vamos entender um pouco essa graça. Diz assim, ó. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé em Cristo que nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Que texto preciosíssimo, né? Foi por meio da fé em Cristo Jesus que nos concedeu essa graça. Então, nós temos acesso à graça do Senhor através da fé em quem? Em Jesus Cristo. Não existe outro meio de você se apropriar da graça de Deus que não seja através do sacrifício redentor de Jesus Cristo. Porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, diz as Escrituras, pelos quais importa que sejamos salvos. Isso é importante. Essa mensagem, ela é clara, ela é específica, ela é pontual. Este é o caminho. Por isso Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é importante, às vezes as pessoas confundem a graça de Deus com a igreja. A igreja é a união daqueles que foram alcançados pela graça. A igreja não salva, Cristo salva, né? A igreja acolhe os salvos, mas a igreja não salva. Nenhuma denominação te salva, nenhuma comunidade religiosa ou qualquer comunidade humana pode lhe dar a salvação. Nenhuma religião te salva. Apenas Jesus te salva. É porque através de Jesus que a graça de Deus nos alcança. E uma vez alcançados por essa graça, a Bíblia está falando aqui que nós nos tornamos filhos de Deus, né? Nós participamos da vida de Deus. E nós vamos ver isso detalhadamente mais para frente. E uma vez que eu estou vivendo debaixo da graça, uma das consequências é uma vida de paz. Como é que posso ter paz, pastor? A Covid está aí, eu estou desempregado, eu estou com um diagnóstico aqui esquisito, o fulano, eu estou com medo de morrer, ou seja lá qual for, como é que eu posso ter paz? Lembra do que eu disse no comecinho? Se você colocar o teu coração e a tua esperança apenas nesta vida, você não vai conseguir ter paz. Porque Jesus falou que nesta vida nós estamos sujeitos às tempestades. Nós estamos sujeitos aos infortúnios. Nós estamos sujeitos à morte, à dor, à doença. Mas a Bíblia fala para nós termos paz, porque apesar de tudo, nós temos o nosso tesouro, nós temos a nossa pátria celestial, né? Nós temos a certeza de que nós vamos estar com Deus caso venhamos a partir dessa vida por algum tipo de enfermidade ou morte de qualquer gênero. Então, essa paz, ela transcende as circunstâncias temporais. Por isso, Jesus fala: a minha paz vos dou,
não vou-la dou como o mundo a dá. Né? Porque a paz que o mundo dá é a paz. Olha, estou ganhando bem, estou com saúde, minha família está bem, entendeu? Não peguei Covid, estou com dinheiro no banco, sabe? Essa é a paz que o mundo dá. O crente não pode se pautar nessa paz. A bênção de Deus não se limita a essa paz. A paz que o Senhor nos garante é uma paz que transcende essas circunstâncias. Porque Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições. É mais ou menos aquilo que a gente pregou domingo passado, não é verdade? Como manter a tranquilidade em meio às pressões da vida. Saber quem somos, né? Para Deus, para onde nós estamos indo. Eu sei quem eu sou e sei para onde eu vou. Isso é a missão da igreja, é assim que a gente sente essa paz. Amém? Eu vou ficar por aqui, porque eu não vou entrar nos versículos 3. Ficamos só no versículo 1 e 2, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para a mensagem não ficar muito comprida também, as pessoas poderem assistir com calma. Então, nós oramos, nossa oração é que essa pequena reflexão desses 2 versículos possa trazer paz ao seu coração, possa trazer esperança para a tua vida, que a graça do Senhor te alcance, que a graça do Senhor te restaure e que o teu coração se encha da paz que vem dos céus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando agora. Pai querido, nós te louvamos por tão grande salvação que nos é ofertada através do sacrifício de Jesus. Como é bom, Senhor, conhecer o teu amor, conhecer a tua vontade e nos sujeitarmos a ela. Que a igreja continue sendo um refúgio daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E que esta mensagem possa encontrar guarida no coração de pessoas que neste momento estão aflitas, que elas possam fazer do Senhor o seu refúgio, o seu socorro presente nesses momentos de angústia. E que a paz que excede todo o entendimento possa guardar o coração e a mente dos nossos queridos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.